Muito boa noite a todo mundo aí que está em casa. Hoje, sinceramente, eu acho que vai ser uma das melhores lives que a gente vai fazer, não querendo causar ciúme nos demais. Nada disso, nada disso. Hoje eu tenho o imenso prazer de convidar uma amiga minha, militante de guerra, né, ativista, uma verdadeira biblioteca ambulante. Eu poderia ficar fazendo, dá para fazer 3 lives com ela, 3 lives para fazer tranquilo. Mas hoje nós vamos fazer uma das lives que com certeza no futuro irei chamá-la novamente. Hoje eu tenho o prazer de convidar vocês para conhecer mais uma fera nossa. Eu tenho o prazer de convidar Raquel Camargo, ativista e defensora dos animais abandonados. Um tema que, inclusive, ela escolheu, porque a gente vai trabalhar aqui hoje juntos. E eu gostaria de já chamar a nossa fera. Raquel, e aí, Raquel? Boa noite, Anderson. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Você é muito generoso nas palavras. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Raquel, eu te conheço há 17 anos. Eu tenho o prazer de conhecer você há 17 anos. E hoje a gente é um assunto sério, né? Que a gente vai trabalhar aqui junto com você, que é a questão dos animais abandonados. Raquel, já vamos tocar a bola. Qual trabalho você desenvolve nessa questão dos animais abandonados? Que bandeira é essa? Como foi que tudo começou? Olha, começou desde que eu nasci. Sempre gostei muito de animais e desde pequenininha que eu observo os animais assim na rua. Tenho assim um incômodo muito grande. Não consigo me desligar da preocupação com as condições em que eles tentam sobreviver. Então, desde muito pequenininha que meu pai já teve que fazer um canil no quintal em casa, e esse canil foi crescendo, foi crescendo. Quando eu era criança, haviam apenas 2 raças de cachorros, que era o pequinês e o pastor alemão. E o resto era vira-lata. Então era mais fácil você doar um animal. Mas com o passar do tempo, né, num sistema capitalista, onde os animais são mercadorias, certo? São vistos como mercadorias pelo sistema, aí então começaram a surgir novas raças, e aí a adoção dos vira-latas passou por um período muito longo, muito difícil de conseguir um dono, um lar para esse animal. Os animais que eu resgatei estavam todos ou muito doentes na rua ou atropelados, né? Então, aí o que aconteceu? Aí os animais começaram a acumular. E isso gera, assim, uma série de problemas, porque as condições financeiras não são suficientes para manter toda uma estrutura, né? Estrutura de baias, de água, de higienização, de medicamentos, de alimentos adequados. Então é uma luta muito difícil. E as ONGs e as demais pessoas que eu conheço que desenvolvem esse tipo de trabalho passam exatamente por esse mesmo problema, porque nós não temos assim um apoio suficiente, né? Então é muito difícil, é uma luta muito complicada. Raquel, Difícil. Diga-me. quantos animais você tem hoje com você? Olha, hoje eu cuido de uma média de 150 animais, porque tem os animais do meu canil e tem outros que eu cuido por fora também, uma média de 150 animais. São poucos gatos, 9 gatos, mas os demais são cachorros. 150 animais abandonados. Raquel, como é que vocês fazem para resgatar esses animais? Como é que funciona isso? É casualidade, quase sempre. Dificilmente alguma denúncia, alguma solicitação. Às vezes acontece, olha, eu passei em tal lugar e vi um cachorro atropelado ou filhotes na rua. A gente dá um endereço, a gente vai buscar. É meio difícil, porque eu não tenho muita possibilidade de fazer isso.
a maior parte dos animais foram animais que eu vi, muitos deles atropelados na Anchieta, que era o percurso que eu fazia diariamente para trabalhar. E outros, assim, estou andando na rua, vejo um animal muito doente, muito abatido, aí acabo, pego o animal, levo e cuido, e ponho para doar, né? Raquel, conforme vai se passando os anos, você tem percebido que tem aumentado o número de animais abandonados ou diminuindo? Como é que você poderia falar para isso? Olha, são períodos, são fases, né? Por exemplo, durante o período da quarentena, aumentou o número de adoções. Muitas pessoas procuraram as ONGs, as protetoras, porque estavam em casa, estavam sentindo falta de um animal. Porém, conforme essas pessoas começaram a retornar para o trabalho, a gente observou que muitas delas começaram a devolver o animal ou mesmo colocá-los na rua novamente, né? Por isso que a adoção, ela é um trabalho complicado, difícil também, porque animal tem personalidade. Quando alguém pede um animal, quero adotar um animal, então que tipo de animal essa pessoa precisa ou deseja? Quer um animal pequenininho, só para fazer companhia, para levar em todos os lugares que forem juntos? Ou um animal para guardar a casa, um animal bravo, um animal brincalhão, um animal quieto, peludo, sem pelo? Então, vai muito de acordo com a personalidade da pessoa. É ruim, por isso que eu costumo sempre dizer que eu não costumo empurrar animais, né? Isso é um erro. É um erro porque é ruim para a pessoa e para o animal. Então, é necessário uma adaptação. E para você fazer uma doação, você tem que investigar se a pessoa está em condições de ter aquele animal. Porque às vezes as pessoas não sabem o que é ter um animal em casa. Tem animal que não tá nem aí com a batatinha, fica bem, brinca e se diverte sozinho. Tem animal já que é muito apegado, tem uma personalidade diferente. Quando o dono sai, ele começa a chorar, quer uivar, sente muita falta. E então tem assim uma série de questões relativas à adoção que são importantes. Por exemplo, o tipo de casa que a pessoa tem, se a casa é bem cercada, se o animal não vai fugir, se tem crianças pequenas. Pessoas que têm famílias com crianças pequenas, que se você doa um filhote muito pequenininho, é perigoso, porque a criança pode pegar o filhotinho e derrubar o filhotinho no chão. Acontece muito isso. E aí estoura os órgãos externos do animal. Então, tem muitas questões para a gente verificar antes e que a pessoa assine um termo de responsabilidade que está adotando aquele animal e que vai se responsabilizar e cuidar dele com responsabilidade mesmo. Entendi. Existe a questão da prefeitura, né? A questão da prefeitura de São Bernardo, né? A prefeitura enquanto órgão, né? Ela tem dado um apoio, como é que é? Ou é você tocando mesmo e solidariedade da galera? Olha, quando fala em prefeitura, em zoonose, me dá até calafrios, né? Porque o poder público não tem um projeto, uma discussão com relação a essa questão dos animais abandonados. No Brasil, existe uma estimativa de cerca de 30 milhões de cães e gatos na rua abandonados. Além desses 30 milhões, existe mais do que o dobro de animais que vivem em condições de quase que de abandono, porque são de pessoas que não têm condições de ter os animais, né? Então, seria necessário que o poder público chamasse as pessoas, as ONGs, as entidades de proteção e desenvolvessem projetos, parcerias para tentar minimizar essa questão, né? Ou erradicar, que seria o ideal, né? Com campanhas de castração eficientes, com clínicas responsáveis, porque a castração é uma operação muito agressiva. Tem campanhas que é muito alto o número de animais que vão a óbito por causa da castração.
Então, é uma série de um espaço para esses animais ficarem. Teria que haver uma discussão sobre isso. Entendi. Porque, assim, eu observo que planos de governo pouco se fala em animais, principalmente animais abandonados. Né? E agora você me traz você já começa na sua fala a questão do animal ser visto como mercadoria. Né? Só essa sua frase já dá para a gente discutir aqui, matar 10 frangos e discutir a noite. Matar frango, não. Não, foi engraçado. Quando você coloca o animal como mercadoria, a gente está vivendo uma pandemia. Só que você traz um dado interessante, que na pandemia, pessoas adotaram mais animais. Né? Porque eu vi uma pesquisa onde, na pandemia, pessoas abandonaram animais por questão de condições financeiras. Né? Assim, desemprego, justamente essa pegada. Né? O que eu vou fazer com o meu penduricalho em casa? Justamente como objeto, e não como um animal de estimação, alguém a mais. Né? E você traz esse dado, né? Que na pandemia houve mais adoção. Sim, as pessoas passaram a ficar mais em casa. Ficando mais em casa, Ângelo, às vezes a pessoa fica sozinha, ou precisa de um animal para fazer companhia para as crianças ou para si próprio. Então, a procura para a adoção de animais foi muito grande durante a pandemia, durante a quarentena, ao mesmo tempo que muitos também abandonaram devido ao desemprego, à falta de condições para manter aquele animal. Às vezes as pessoas têm 3 animais. Por exemplo, tem determinadas regiões assim da periferia dos municípios aqui do Grande ABC, que é impressionante. Carro para e despeja ali 3, 4 cães e vai embora o carro e os cachorros ficam naquele desespero. Isso aconteceu muito nesses períodos, né? Eu mesmo recebi que correndo para cima e para baixo, coisa tal. Então, foram 2 coisas assim que aconteceram no mesmo período. Certo. Eu gostaria que você repetisse as 2 coisas que aconteceram, porque deu uma travadinha ali na filmagem. Certo. Comentários que aconteceram? Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas adotaram animais para fazer companhia durante esse período de quarentena, também, ao mesmo tempo, as pessoas que tinham animais e que ficaram desempregadas, ficaram sem recursos financeiros, também abandonaram os seus animais. Como não tem nenhum local, nenhum projeto, nenhuma possibilidade, então eles jogam na rua, né? E o animal muitas vezes não sabe andar nem na rua e fica ali. É horrível, uma situação mesmo deprimente. Raquel, qual o perfil do animal quando você resgata? Que estado ele está? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele está numa condição de desespero. Porque o animal. Tem animais assim que quando eu vejo na rodovia, que eu paro e vou até o animal, eu noto que ele assim, está com características que ele está ali há muitos dias, sem poder andar, porque está atropelado. Por exemplo, ele urina, e essa urina, com o passar dos dias, vai assando o interior das pernas dele na barriga. Então, esse é um dos sinais que ele está lá há mais de 1, 2, 3, 4 dias, deitado naquele lugar, por exemplo, debaixo do sol, debaixo da chuva. Então, ele já está desidratado, com muita dor, com muito medo. E geralmente os animais que eu peguei foram assim, nessas condições. E, assim, às vezes você anda pelas ruas e vê vários animais abandonados. Né? É muito triste. O individualismo da sociedade é tão grande que na qual nós estamos vivendo
que assim, as pessoas olham e parece que não estão vendo nada. É incrível. Mas Anderson, olha, se nós fizermos uma análise, uma análise histórica, né, a questão do antropocentrismo, ele já coloca o homem, a humanidade, numa posição de superioridade e se nós fizermos assim, retroagirmos no tempo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o ano 300 a.C., por exemplo, Aristóteles mesmo colocava os escravos no mesmo patamar que os animais, né? Os animais sempre sendo vistos como seres sem alma, inferiores, e assim, como propriedade e como coisa, né? Quando, assim, na filosofia, por exemplo, a gente nota, assim, algumas nuances em que tem períodos de retrocesso. Quando Aristóteles, assim, tinha essa posição com relação aos animais, por exemplo, já no século VI a.C., Pitágoras, por exemplo, já tinha outra visão. Ele acreditava na transmigração da alma. É diferente da reencarnação, né? Porque, no caso, eu não entendo muito bem da questão espírita, mas, se não me engano, para o espírita, se a alma vier voltar para a condição de animal, é porque houve um tipo de regressão. E na transmigração que Pitágoras acreditava, não era uma regressão, né? Era uma transmigração de almas, né? E depois, assim, quando você vai evoluindo, vai analisando, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele já tinha uma visão, assim, ele valorava a questão do íntimo dos animais, né? Ele tem uma frase que se a humanidade conhecesse o íntimo dos animais, não praticariam as crueldades que costumam praticar, né? Que são muitas crueldades. Porque é uma coisa interessante, assim, a atração que a humanidade tem pela violência, pela crueldade, né? Existem muitos relatos com relação a isso, não somente aos animais, mas também às pessoas, né? Contemporâneo ao Leonardo da Vinci, teve um filósofo, Ramon Bogeia, não tenho muitas informações desse Ramon Bogeia, mas ele, na época de Da Vinci, ele já começa a questionar a questão dos direitos dos animais como tendo os mesmos direitos que os humanos. Já começa a ver os animais como um ser que tem sentimentos, que sente dor, sim, que tem alma, sim. Já começa a se voltar para esse aspecto. Mas aí, o que acontece? No século, acho que 17, não sei, já Descartes, o homem já dá uma recaída muito grande, dizendo que o animal não tem alma, não, o animal não tem dor, não. Tanto que ele praticava a vivissecção, né? Que é o animal vivo sendo aberto, colocado suas vísceras para fora para estudos ou experimentos com o animal vivo. E ele fala que não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, não, porque o animal não tem alma mesmo, não sente dor, não tem emoção, não tem sentimento, e que aquilo não é errado e que pode ser feito. Mas aí o que acontece? O Rousseau, em 1754, no discurso sobre a desigualdade, no prefácio, o Rousseau já critica esse posicionamento de Descartes, né? E Rousseau já faz uma análise de que os animais
devem ter direito sim, e eles não devem ser maltratados, né? Que essa questão do homem se colocar como um ser superior e que por tal motivo tenha todo o direito, a liberdade de maltratar, de matar, de fazer todo tipo de crueldade, que isso não é possível, que os animais têm que ter direito sim. E já Voltaire, né, que é contemporâneo de Rousseau, no dicionário filosófico, o Voltaire faz uma crítica muito grande a esse posicionamento de Descartes, né? E também ele coloca os animais que não são meros objetos e que eles têm sentimentos sim e que devem ser respeitados sim. Quer dizer que a própria filosofia trata essa questão do animal de forma muito parecida como os negros eram tratados, como os escravos eram tratados, como os índios eram tratados. Uma discussão, uma polêmica muito grande para saber se tem sentimento ou não, se tem alma ou não, se é gente ou não, se é animal ou não, sabe? Uma coisa assim, muito, né, certamente tudo voltado para a questão essa filosofia do antropocentrismo que coloca o homem já na própria Bíblia tem, né, como o homem o centro e que por isso ele tem direito a fazer tudo que ele quiser, né, com os demais seres que não são superiores, né. E aí, sabe, olha, por exemplo, o Tomás de Aquino, aí já regride, Tomás de Aquino, que foi depois, num período depois de Voltaire, depois de Rousseau, ele já coloca os animais numa posição de inferioridade, né, que são irracionais e que eles devem servir aos seres racionais, né? Então, ele coloca, inclusive, algumas questões que eu acho impressionante, que não é possível querer bem um ser irracional, porque ele não tem bem. Assim mesmo ele coloca. Olha. Então, o Tomás de Aquino, ele faz assim algumas considerações muito graves de que a gente não deve ter apego nem consideração com relação aos animais, né? Aí já Montaigne, já na França, ele já faz algumas considerações muito interessantes. Ele fala que o homem é o único ser que se choca com o próprio homem, com o próprio ser. E que é muita presunção o homem se sentir superior aos animais, né? E ele toca muito na questão da solidariedade, da importância do respeito aos animais, né? E a filosofia vai seguindo nesses idas e voltas e chegando no mundo atual com algumas considerações muito importantes que nós, assim, que influenciam muito algumas coisas e que começam a apontar para algumas mudanças importantes, que seriam óbvias, necessárias, mas que são importantes. É uma evolução muito lenta, né? Teve um escritor escocês, o John Oswald, ele fala que a questão da divisão do trabalho ela permite que o homem coma carne sem vivenciar os momentos do abate. E que isso tira a sensibilidade do homem e o coloca numa posição muito cômoda com relação aos maltratos dos animais, ao sofrimento, por exemplo, nos momentos de abate. Né? Porque existem abates que são muito cruéis, né? O animal é levado a um nível de sofrimento horroroso, né? E você tem, por exemplo, no século XIX, Darwin, com a sua teoria evolucionista, né? Ele já começa a detectar caracteres de semelhanças entre animais que tenham vindo de continentes diferentes, né? Então ele já coloca os animais com um único ancestral. Então essas discussões, elas começam a movimentar o entendimento que se tem com relação aos animais e aos poucos vai mudando aquela visão assim do
do homem como centro do universo e cria, tá me ouvindo? E cria, chega no... Tá todo mundo te Tá. assistindo. Então tá bom. Então o que acontece? Quando vem Albert Einstein, ele já começa a discutir a questão dos direitos igualitários para os animais. E chega no ponto do ecocentrismo. O ecocentrismo foi concebido por um filósofo ambiental, acho que norte-americano, Aldo Leopold, foi em 1800 e pouco. Foi na época da nossa abolição da escravatura. Eles já estavam discutindo o ecocentrismo, né? Certo. E ele coloca, aí já começa a mudar a visão, porque no ecocentrismo, o que acontece? Ele coloca todos os animais compondo uma determinada biosfera, né? Então já começa a mudar a visão que vem desde Aristóteles, né? E já no século 23, no século 18, quero dizer, século 23, no século 18, teve acho que um psicólogo britânico que ele já começa a apontar que o animal é um ser que sente dor, que tem sentimento, que tem alma, que é capaz que não é capaz de falar, mas ele é capaz de sentir, e que a fala não é relevante para o homem se sentir superior em relação aos animais. Aí, um psicólogo fazendo esse tipo de análise já começa a mudar um pouco a visão que se tem dos animais, né? Aí vem Schopenhauer, nessa mesma linha, nessa mesma essência, contemporâneo, todas essas últimas assim, discussões, né? Ele faz uma crítica a ética kantiana, porque Kant exclui os animais do seu sistema moral. E ele, o Schopenhauer, ele vai contra a vivissecção, e ele trata da questão da dor dos animais, da necessidade do respeito, né? E da crueldade contra a crueldade praticada contra os animais, né? Então, o que acontece? Nesse mesmo período, lá na Inglaterra, já surge uma liga humanitária. E eles já começam a fazer um trabalho para banir a caça quanto esporte. Imagine, justo na Inglaterra, né? Aqui no Brasil, quem foi acho que os primórdios, assim, da discussão dos animais, foi com José do Patrocínio, né? Ele fala da necessidade de respeitar os animais, que os animais têm alma, que os animais têm consciência. Imagine, José do Patrocínio, um abolicionista, falar isso, que os animais têm consciência. Ele falar dos maus tratos que aconteciam com os animais naquela época, era uma coisa importante para o Brasil, né? Mesmo Olavo Bilac também tratou dessa questão da necessidade do respeito aos animais. E aí, você vindo para cá, que acontece? Em 1970, 78, 1970, existe o termo cria. O que seria o especismo? O especismo é algo muito próximo do racismo, do sexismo, ou seja, foi um termo
usado para descrever a discriminação que as espécies fazem contra outras. Então, esse termo especismo, criado já numa época, numa fase já contemporânea nossa, ele trata que, através dessa discriminação, os humanos, né, se sentem no direito de explorar, escravizar, matar, considerar inferiores animais que não têm direito à propriedade, os animais como tendo o direito de propriedade, de ser nossa propriedade, de nos servir, né? Então, essa expressão do especismo, ela já começa a vir junto com a questão da necessidade de respeitar os animais, né? E, junto com isso, em 2012, antes disso, em 1978, o especismo veio em 70, em 78, lá em Bruxelas, a Unesco proclama a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então, nisso já começam a discutir a questão da violação dos direitos dos animais, né? Foi um marco importante para essa questão, para essa discussão. E, em cima disso, aqui no Brasil, por exemplo, tem um projeto de lei que está para ser sancionado pelo presidente, que é a questão do aumento das penas para os maus tratos a cães e gatos, específicos a cães e gatos, né? Mas, fora isso, existem outras leis também que são importantes, que são outros projetos de leis que são de 2018 e 2019, que tratam de um assunto muito interessante, que é a questão dos animais serem sencientes. Esse termo senciente significa que o animal tem sensibilidade e consciência, que o animal não é coisa, porque o nosso Código Civil, ele trata os animais como coisas, né? Como coisas, tem um termo chamado coisas semoventes, ou seja, uma coisa que caminha por si próprio, que anda por si próprio, né? E esse conceito de que o animal é um ser senciente já começa a refletir na nossa legislação com relação ao tratamento que deve ser dado aos animais, né? Então, para você ter uma ideia, em 2012, agora, lá em Bruxelas teve a Conferência de Cambridge. Nessa conferência, que inclusive o Stephen Hawking foi o convidado especial, essa conferência reuniu diversos neurocientistas, neurofarmacologistas, neuroanatomistas, enfim, do mundo todo, e todos assim consagrados, né, para discutir a questão de que os animais têm consciência e eles assinaram um manifesto afirmando que os animais têm consciência. E esse manifesto repercutiu de forma muito interessante, porque esses próprios cientistas fizeram diversas pesquisas em, por exemplo, abatedouros, a reação dos animais, a reação das pessoas. Observaram que as pessoas que trabalham em matadouros sofrem de problemas, de transtornos parecidos com as pessoas que lutam em guerras, né? Então, existe assim, uma evolução que vem desde Aristóteles, né? Sabe, é incrível. Olha, para aqueles que pensavam que ia ser um papo simples, é por isso que eu falo, né?
para aqueles que pensavam que ia ser um simples papo sobre animais abandonados, não está sendo. Está sendo uma aula, né? Uma verdadeira aula da história e filosofia da humanidade, o que seria a civilização dos animais. Né? Porque, Raquel, a gente só consegue entender o objetivo do seu projeto e por que tantas pessoas abandonam os animais, maltratam, dilaceram, etc. Se a gente fizer um resgate histórico. E brilhantemente você está colocando para nós essa questão. E assim, Raquel, e quando a gente fala de sociedade capitalista, você faz esse resgate histórico, filosófico, e quando a gente observa a sociedade atual? Olha, é interessante. Para nós falarmos de animais, acho que nós temos que falar mais das pessoas do que dos animais em si. Nós estamos vivendo um período extremamente depressivo, hediondo, do ponto de vista do que está acontecendo com o nosso bioma, com nossa natureza. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Pantanal e no Amazonas. É uma dor imensurável. É uma coisa muito triste. Agora, eu tenho recebido vídeos também de pessoas que falam que não, que isso é normal, que isso sempre acontece, essas queimadas são naturais, são normais, e que não está queimando não, que a água não queima. Então, as pessoas, eu não sei o que acontece com as pessoas, precisaria estudar talvez melhor as pessoas para discutir a questão animal, porque eu noto que existe um prazer muito grande, sempre houve na humanidade, um prazer muito grande pela crueldade. É uma coisa impressionante. O Coliseu, quando ele foi inaugurado lá em Roma, foram 100 dias de inauguração, de festas, para a inauguração do Coliseu. Nessa inauguração, morreram 9.000 animais e 2.000 pessoas. Essa atração pelo sangue, pela luta, pela morte, pelo sofrimento, pela disputa sangrenta, ela sempre esteve presente, né? Quando eu vejo pessoas assim que gostariam que a ditadura voltasse, que teria sim que matar, teria sim que torturar. Eu até estava, há um tempo atrás, pesquisando melhor sobre a questão do sadismo, né? E uma das características que os psicólogos apontam, que acusam essa questão do sadismo, que existem diversos níveis, é o gosto pelas armas, o gosto de judiar de animais ou de pessoas mais frágeis, e em casos mais graves, de pessoas da própria família, né? Então, ao mesmo tempo que eu noto que as pessoas, existe um grupo, um certo número de pessoas que estão se sensibilizando para a questão animal, porque quando eu era criança, por exemplo, eu via cachorro na rua, eu pegava, enfiava debaixo do braço e procurava curar. Naquela época não tinha clínicas veterinárias como tem hoje, nem os medicamentos, né, que hoje está muito diferente, né. Aí depois que o animal estava melhor, eu punha embaixo do braço e saía com ele chorando nas ruas, oferecendo quem quisesse ficar. Então tinha uma vizinha que sempre dizia: a Raquel é tonta demais, ela fica com um cachorro embaixo do braço chorando pelas ruas por aí. Então, era essa visão, e isso foi tão forte, né? O que eu sentia pelos animais foi tão forte, as críticas que eu recebia quando era criança, não da minha família, das pessoas do entorno, que até hoje, assim, eu tenho dificuldade para discutir a questão dos animais, porque nós vivemos num país onde as pessoas não têm
não tem assistência, nenhuma. A desigualdade é tão grande, é tão grave. Se as pessoas não têm assistência, fica difícil você falar dos animais para determinados grupos, né, para determinadas pessoas. Hoje existem muitas pessoas que lutam pelos animais, né? Mudou muito isso. E discutem esse assunto com naturalidade, brigam e vão para cima se alguém maltrata, mas ao mesmo tempo, por exemplo, aconteceu alguns anos atrás, uma mulher matou um cachorrinho de raça pequena chamado Yorkshire na frente do filho, matou de forma cruel no apartamento dela, e alguém do outro apartamento, do prédio em frente, não sei, visualizou e filmou. Essa pessoa não teve assim uma condenação justa, porque ela foi um ato de crueldade, e o fato dela ter afirmado para o juiz de que ela entende que ela não fez nada de errado, no meu entendimento, já caracteriza aí que é uma pessoa com um distúrbio de comportamento muito grave. E pior, ela é enfermeira. E como enfermeira, ela não foi desligada do hospital onde ela trabalhava, porque a direção do hospital tinha o entendimento de que aquela atitude não tinha correlação nenhuma com o trabalho dela. Imagine, meu Deus do céu, se eu estou internada no hospital, essa mulher vem aplicar uma injeção em mim, eu saio correndo. Né? Porque, no meu entendimento, é uma pessoa com um transtorno muito grave. Bom, enfim. Então, eu digo isso não do ponto de vista de uma visão piegas, sabe, de animalzinho, coitadinho, nada disso. Porque isso seria a mesma coisa que uma pessoa falar, o pobrezinho, coitadinho, não tem comidinha. Não, é um animal que tem seus direitos como as pessoas também, né? Então, atualmente, a política a que nós estamos submetidos é de incentivo à caça, aprovação de leis de caça, a questão do avanço do agronegócio no Amazonas é muito terrível, né? É muito grave, e me dói que quem está sendo culpado pelas queimadas são as ONGs, né? E não quem de fato põe, né? E justamente as ONGs que protegem, né? Que protege, que luta pela conservação da floresta, né, e de tudo que está ali contido, né. Então, o momento é muito desfavorável imagina, tem deputados que caçam, que tiram fotos com a onça morta, né. Então, é desesperador. Porém, a população, mesmo a população que gosta dos animais, não percebe essa situação, até porque não percebe nem o quanto ela própria está sendo prejudicada, quanto mais os animais, né? Não percebe o que isso significa para a natureza, não percebem. É a mesma coisa no caso dos rodeios, né, Raquel? Existe uma luta muito grande em defesa aos animais, né? A questão dos rodeios, justamente nessa questão de proibição de utilização de violência aos animais, para justamente inibir toda essa violência. Né? Existem diversos projetos de lei que inibem. Só que, ao mesmo tempo, tem projetos de lei que justamente defendem a utilização de animais em rodeios. Pois é, a questão do rodeio envolve uma questão econômica muito forte, que é a questão do turismo, né, em cidades. Agora, o que acontece nos rodeios é que eles usam um tipo de cinta para... Tá ouvindo? Um tipo de cinta? Vou fazer uma perguntinha para a galera que está em casa. Melhorou o áudio? Está legal? Aí o pessoal vai respondendo, porque tem o pessoal está dizendo que o meu áudio está um pouquinho ruim. Mas aí o pessoal tá. Você está me ouvindo tá certo. Bem, né? Eu estou te ouvindo bem. Então,
A questão do rodeio envolve a questão econômica, que é muito forte, né, e que impera. E muitos animais são gravemente feridos porque eles usam um cinto que aperta os animais de tal forma que cria ruptura interna, sangramento, hemorragia. A dor é muito forte e eles assim espetam os animais, fazem coisas para que ele fique com aquele comportamento de pular muito. Então, aquilo do animal ficar pulando daquela forma para derrubar o peão, não significa que o animal seja bravo, absolutamente, não é isso. Ele está fazendo aquilo por dor. Por dor. Então, além do rodeio, por exemplo, a farra do boi, um costume que veio de Portugal, era um dos pescadores que tinham esse costume, e eles colocam ali o animal como sendo na figura de Judas Iscariotes, e eles praticam tortura. Eles vão torturando o animal segue naquela crueldade até exaustão total. E eles vão praticando mesmo todo tipo de crueldade que eu nem vou comentar aqui. É uma barbárie. Então, poxa, qual que é o prazer? E são o quê? São famílias que participam, como se fosse uma festa normal. A população participa. Então, existem as rinhas de galos. Se você pesquisar a legislação brasileira, quando o Brasil era colônia ainda de Portugal, Portugal levou muitos animais daqui, animais silvestres, e trouxe os animais domésticos, né? Cachorro, gato, cão, vaca, porco, essas coisas. E naquela época, os animais eram submetidos a um trabalho exaustivo, uma coisa tão cruel. Eles sofriam muito, os animais domésticos, com um trabalho muito pesado. Que já naquela época começaram a ser criadas leis punindo as pessoas que levassem os animais à exaustão ou que colocassem sobrecarga além do que o animal conseguiria suportar, e multas de R$10, R$20, e no caso de reincidência, o dobro, já naquela época. E isso veio com o tempo, já em Getúlio Vargas também já criou leis de proteção, sabe? Especificação, por exemplo, animais de caça, animais para o abate, que não poderia ser cruel, a questão do abandono dos animais, a questão das pessoas que tivessem os animais, mas que não dessem os cuidados necessários para que ele vivesse bem. Então já começam leis para regrar o comportamento humano. É interessante isso. A moral, ela sendo utilizada juntamente com as leis para tentar frear os instintos das pessoas com relação a isso. Eu não sei, acho que as pessoas nascem já com esses instintos, talvez não seja apenas uma questão da interferência do social, porque observando alguns vídeos, por exemplo, tem criança que adora, por exemplo, queimar animais pequenos, matar, desde pequenininha, criança já bem pequena. E tem vídeo de criança, por exemplo, falando, você matou a formiguinha, por que você matou a formiguinha? Você não devia ter feito isso. E já vi crianças também. Mamãe, olha, esse bichinho, esse mosquitinho, esse besourinho está sofrendo, não consegue levantar, né? Então, acho que vem um pouco disso. E uma coisa que... Oi. Não, pode falar. Uma coisa também que tenho observado muito, que tem aparecido muito nos vídeos, é a questão da solidariedade entre os animais.
né? E, por exemplo, uma tartaruga, eu assisti num vídeo, foi um vídeo até que rodou bastante, a tartaruga cai, fica de ponta cabeça e não consegue ficar com as pernas para cima e não consegue se levantar. Aí outra tartaruga vê aquilo, vai devagarzinho, aí a outra tartaruga vai se enfiando por baixo da que está caída e vai empurrando, 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 empurrando até conseguir desvirar aquela que estava com as pernas para cima, né? E vai embora. E outras, né? Teve uma cena um vídeo que me marcou muito. Os gnus lá na África. O gnu é um animal maior que o veado, mais ou menos. Parece um pouco com o veado, mas não é. E eles estão em migração e vão atravessar um rio. Um rio muito longo, muito grande, muito extenso, muito largo. E aquela manada de gnus atravessando, só que um fica para trás. E ele não estava conseguindo, ele estava muito debilitado, ele não estava conseguindo chegar na outra margem. Conforme ele vai se afastando da manada, pela incapacidade dele de acompanhamento, quando ele se vê sozinho, os jacarés começam a chegar perto dele. Aí você começa a ver cabeça de jacaré, começa a vir. Daqui a pouco os hipopótamos vêm por baixo, espantam os jacarés, pegam o gnu pela barriga com o focinho, que o focinho do hipopótamo é muito grande, e vão empurrando o gnu até a margem. O hipopótamo é um bicho violento, bravo, né? Mas, assim, e tem exemplos, assim, incríveis, sabe? Até de leão mesmo, com veado, sabe? De solidariedade, de proteção. É até impressionante de falar, mas existe, né? Então, esse sentimento do animal, ele é muito grande. Eu mesmo tenho experiência. Uma vez, lá no meu abrigo de cães, eu acordei de madrugada com os animais latindo, fui ver, tinham abandonado uma caixa no meu portão com 14 filhotinhos. Bem pequenininhos, olhos fechados, eles já deviam estar sem mamar há alguns dias, que eles estavam assim, bem moribundinhos, quase morrendo. Aí eu recolhi esses cachorrinhos e comecei a tratar deles. Só que à noite, onde que eu iria colocá-los? Porque lá só não tem cachorro dentro da geladeira, né? Tem cachorro no quarto, tem cachorro no banheiro, tem cachorro na sala, tem cachorro nas baias, no canil, em todo lugar. E eu fiquei com medo de dormir e aqueles animaizinhos ali ficarem desprotegidos, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e levei eu peguei um baú, levei no quartinho de ferramentas, onde não tinha nenhum cachorro, forrei o baú com cobertores e coloquei os cachorrinhos dentro desse baú, mas sem fechar a tampa. Quando foi 5 horas da manhã, eu levantei e fui vê-los, e tinha uma galinha com eles dentro do baú. Essa galinha é que eu tinha um galinheiro, que uma vez passou uma Kombi lá vendendo galinhas, as galinhas todas machucadas, quebradas, todas assim, numa situação horrorosa. Até quem viu foi a Solange, minha amiga, que estava lá, e ela acabou comprando as galinhas que estavam nessa situação, e fizemos um galinheiro, e as galinhas ficaram ali como animais de estimação. E aí a galinha saiu do galinheiro e conseguiu pela comieira entrar na casinha de ferramentas e foi lá com os cachorrinhos. E eu fiquei, mas como que ela conseguiu escapar? Porque o galinheiro era bem protegido para evitar que as galinhas saíssem no momento que os cachorros estavam soltos. E ela saiu. Aí, então, que eu vi que ela pulava no baú e com as asas, ela puxava os cachorrinhos para ficarem debaixo das asas dela, no corpo dela, aquecendo os cachorros. Quer dizer que à noite, ela percebeu que tinha filhotinho lá, sem a mãe, ela conseguiu escapar do galinheiro, subiu no telhado, entrou e foi para cuidar dos filhotes de cachorro. Aconteceu isso no meu abrigo. É incrível, é impressionante. Diante de toda essa sua aula, né, é uma aula, uma verdadeira aula, quem são os verdadeiros irracionais?
Pois é. Porque você fala Olha, que para animais, eu espero que o meu som esteja melhor agora. Você fala que para entender os animais, os seres humanos primeiro têm que se olhar no espelho, né? Um dia desses eu estava fazendo um bate-papo, uma live, se eu não me engano foi sexta-feira passada, né? E eu, nesse bate-papo, aí eu peguei e falei, olha, eu não vejo a hora, eu acho que eu já até conversei com vocês sobre isso, eu não vejo a hora dos seres humanos, dos seres humanos, ao acordar de manhã, ao se olhar no espelho para ir trabalhar, ou para sair, eles realmente se enxergarem o que eles são, né? Porque o ser humano enxerga de tudo na frente do espelho, né? Ele enxerga o ser classe média, ele enxerga o ser superior, o ser racional, ele se enxerga o centro do universo. Você trouxe no seu bate-papo, no nosso bate-papo aqui, elementos importantíssimos de como a gente tem que rever, como a gente tem que fazer autoanálise, né? Como a gente tem que fazer autoanálise. Porque o quanto a gente ainda precisa melhorar. Não é verdade? O quanto a olha, gente precisa se autoavaliar, se olhar. Eu costumo dizer o seguinte, quando a classe, eu não vejo a hora da classe trabalhadora ao acordar de manhã, se olhar no espelho e entender realmente que ele é trabalhador. Que ele pode ser um sujeito solidário, compreensivo, ele pode ser outra pessoa, né? Ele pode ser. Né? Agora, olha o cenário que você traz, né? Um cenário histórico, porque se você vai a 300 anos antes de Cristo em Aristóteles, para fazer uma comparação com os dias atuais, significa que pouco mudou, né, Raquel? Resumindo a ópera, significa que pouco mudamos. Se você me diz que na inauguração, se você nos diz que na inauguração do Coliseu foram 100 dias de festa e utilizaram mais de 2.000 mortes, incluindo animais e pessoas, 9.000 animais e 2.000 pessoas. E o interessante é o seguinte, e a luta para fazer uma luta de pessoas para fazer também uma sociedade diferente. Teve luta. A luta é essa, né? Exatamente, exatamente. A humanidade, na Bíblia, citando a Bíblia como tem uma passagem em Provérbios que fala que os homens bons, eu não sei exatamente o termo, né? Não tenho decorado, que os homens de bom coração se preocupam e cuidam dos animais. Porém, os cruéis, ou enfim, são perversos, né? Antes da Bíblia, nós temos relatos assim desse entendimento, conforme nós conversamos a respeito de Sócrates e tal. Agora, é uma luta parecida com a da humanidade, uma vez que as pessoas também sofrem essa questão de serem discriminadas ainda, né? A discriminação, o racismo, o sexismo, ela está presente em toda a história da humanidade. Né? Os papas, inclusive, Paulo III, 1537, não lembro agora o ano, ele fez um manifesto, né? Não foi um manifesto, mas lá na bula papal, ele colocou que as pessoas, independente de serem cristãos ou não, têm alma, têm sentimento e que não devem ser escravizadas. Tanto os índios, ele menciona inclusive, tanto as pessoas do sul, quanto as civilizações que nós viermos a conhecer futuramente. Ele faz essa colocação.
No entanto, os papas anteriores a ele ratificavam que os reis cristãos escravizassem aqueles que fossem pagãos ou muçulmanos, que fossem escravizados assim quando perdessem a guerra, né, que fossem capturados, o que fossem, né? Então é uma coisa interessante que a própria Bíblia, que tem assim, que é carregada de valores humanos, né? A Bíblia parece um manual de boas maneiras, onde, apesar de tantos problemas, de relatar tantas coisas terríveis lá, de castigos e tantas coisas, mas tem também, ame, seja solidário, não adianta você ter fé e não ter ação, né? Parecido com o que Marx falou, né? Sem praxis, né? E, enfim, mas com todo essa luta para tornar as pessoas menos cruéis, uma grande parcela da população não cede a isso, né? Não cede. Uma grande parcela da população, eu não sei se é algum transtorno social, sádico, eu não sei o que é, dessa insensibilidade de não ter empatia, de não se importar com o sofrimento alheio dos outros, né? E de ter essa capacidade de praticar coisas assim muito cruéis e se favorecer em cima disso, né? Então, a humanidade, se ela é assim com as pessoas, né, é assim com os animais também, com a natureza. As pessoas são assim. Não sei se elas foram colonizadas por duas civilizações diferentes, eu não sei o que acontece, mas é uma coisa muito estranha. Ô, Raquel, agora Diga. chegou o momento mais chato da nossa live, Opa, que é a despedida. A despedida, pô, a despedida. Tá me ouvindo? opa, tô ouvindo. Agora chegou o momento mais chato, porque a gente tem que dar tchau, né? Tá certo, tá bom. Eu queria, não vai, eu queria que estabelecesse que você vai vir mais vezes aqui, eu não vou parar de te encher o saco. Você vai vir mais vezes aqui. Eu quero Obrigada. agradecer a sua participação. Eu que agradeço o seu convite, viu? Eu tenho o prazer de conhecer essa fera há 17 anos, as nossas longas e longas e longas conversas, né? Ela é fera mesmo. Aprendi muito com você, viu? Eu aprendi Muito, muito. Eu aprendi, não, eu aprendo muito com você, né? Essa live aqui, para nós, foi uma surpresa muito grande, porque você nos trouxe elementos que, assim, jamais são discutidos nas grandes mídias. A grande mídia jamais vai fazer uma análise filosófica, sociológica, histórica e política, como você acabou de fazer, para discutir a questão dos animais, a questão da relação animal e racional, pelo homem, bípede, aos animais com conhecimento e sutilezas, né? Que são a diversidade dos animais. Né? Então, é assim, é a luta do irracional bíblico, que é metido a racional, aos animais que precisam de socorro do universo para tentar sobreviver aos racionais bíblicos. Né? Você faz uma grande análise. Quero agradecer aqui imensamente o seu carinho, o seu tempo. Desculpa alguma coisa. Galera, eu quero pedir desculpa a vocês sobre o áudio, né? Mas que meu áudio deu problema. Espero que a galera esteja me ouvindo bem. Acontece, quando é ao vivo, acontece. Né? Se o Jornal Nacional da Falha, eu imagino, nós. Mas dá para ouvir bem, sim. Raquel, quero imensamente agradecer. Sucesso, sempre, tá bom? Você é uma pequena amiga minha. Fico muito feliz e honrado de ter uma pessoa que defende dessa maneira a causa em defesa dos animais.
E eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais. Show de bola aí, mais 5 minutos com Raquel. Oh, muito obrigada. Eu fico muito agradecida. É um espaço importante, porque, sabe, aí eu digo para as pessoas, eu nunca esqueço uma vez, uma moça chegou, me chamou e falou assim, escuta, você que tem canil, né? Se olha, eu queria tanto ajudar você, alguém que me conhecia que falou de mim para ela, sim, mas eu só tenho isso, e ela me deu um punhadinho de ração de filhote, punhadinho mesmo. Eu falei, nossa, você não sabe o quanto estou precisando, porque eu acabei de pegar um filhotinho, não tenho 1 centavo para comprar algo para ele comer. Então aquilo foi tão importante e salvou a vida de um cachorro. Uma ajuda que para ela parecia ser pequena, insignificante, e não foi. Salvou uma vida. Então, as pessoas que gostam de animais e não têm condições de ter animais, ou enfim, ajudar as pessoas que lutam pelos animais é sempre muito importante, apoiar de alguma forma, às vezes não é com dinheiro, mas é indo no abrigo, pegando um cachorro para fazer carinho, ou para passear, ou para dar um banho no cachorro, alguma coisa assim, porque nós não temos condições, não temos tempo, não temos estrutura para dar o carinho e a atenção que esses animais merecem. Eu mesmo existem grupos de pessoas, de apoiadores, de voluntários, algumas pessoas muito em especial, que se não fossem essas pessoas, eu não sei o que seria. É terrível. Então é muito importante que as pessoas assim apoiem, ajudem de alguma forma. É a minha bebezinha. E que Essa linda! Ah, que lindo! Olha aí! Que legal! Esse é o Chico, eu adoro o Chico. Chico! Que legal! Ah, que bacana, que bacana. O meu aqui eu escondi, senão... É lógico que eles dão trabalho, de vez em quando eles dão trabalho. Mas não. trabalho faz parte, né? Se a gente é verdade. Já imagina, é verdade. Mas assim, eu agradeço muito você, Anderson. Você é uma pessoa que eu tenho muita consideração, conheço muito bem seu trabalho, aprendi muito com você. E o fato de você valorar esse tema me enche de alegria, porque é um tema muito pouco debatido e compreendido em diversas esferas políticas, e você valorou, teve essa ideia, eu achei muito bacana, e tem muitas pessoas interessantes também que podem debater sobre assim, um outro viés também. Eu fiquei muito contente, muito obrigada, de coração. Você é uma pessoa muito bacana, a gente gosta muito de você. quero agradecer uma vez imensamente e boa sorte para você nessa grande causa. E olha, eu cada vez mais tenho certeza de que fiz certo ouvir a Andressa ao aceitar a ideia de abrir o canal. Oh, que bacana! Na verdade, tudo isso aqui é a culpa da Andressa, que foi a Andressa que ficou me enchendo o saco tanto tempo. Mas que legal! Você tem um monte de amigo legal para chamar e ajuda. Dá para você colocar a voz no ar aí, todo mundo junto falar. Tem muita mesmice nas lives, a mesma coisa, e você consegue fazer diferente. Tem muito amigo legal na universidade. E olha, eu acredito que eu acho que tem muita gente no anonimato que são atores importantes. E você é uma pessoa fenomenal. Sou seu fã de carteirinha, te adoro. E eu queria te dar um beijão, tá bom? Oh, obrigada, meu querido. Abraçada, a gente tomar um café junto, conversar, você vir aqui em casa. Eu quero muito Maravilha. Maravilha, a gente vai sim. A gente vai sim. E para todo mundo que participou do nosso Fala Borges, um grande abraço, um beijão. Espero que tenham gostado do tema. Gostado não, eles não gostaram. Eles amaram, porque foi uma puta aula, show de bola, adorei. Eu aprendi muito, eu não sabia de muita coisa. E como a gente é a informação, né? A gente sempre assim, toda live é informação. É verdade. É verdade. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo grande para vocês. Obrigada para quem nos ouviu. Um grande abraço para todos. Obrigada, viu, Andressa, a todos.
tem um outro bate-papo aqui. Lembra da Beth? Lembra da Beth da Unisol? A Beth? Sim, lembro. Grande Beth, lembro sim. Mulheres, gênero. E vai ser um salseiro da aqui. Nós vamos fazer uma verdadeira ágora, né? Igual foi Que hoje. bacana. Tá bom? Que bacana, tá bom. Tudo de bom, galera. Um beijão. Raquel, um beijo no coração. Para você também. Muito obrigada. Boa noite para todos. Até mais. Tchau. Tchau.